nossa reflexão de hoje tem como título Faça a Coisa Certa, baseada no Evangelho de João, capítulo 21, de 3 a 11. Vamos ao texto. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Jesus disse, joguem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Os outros discípulos vieram ajudar, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Depois da morte de Jesus, os discípulos ficaram desanimados, desorientados, dispersos. Sem a orientação do mestre, Pedro decidiu, vou pescar. Seus companheiros o acompanharam na decisão. Nós também vamos com você. Sem a presença de Jesus, aqueles discípulos foram fazer o que sempre fizeram: pescar. Pararam o barco onde a experiência de pescadores dizia. Jogaram a rede onde decidiram. Trabalharam a noite toda até não aguentarem mais. Tudo em vão. Não estava junto deles o que criara os mares e os peixes, o que tinha o domínio sobre os mares e seus habitantes. Depois de uma noite inteira, sem nenhum resultado, aparece na praia aquele que vencera a morte. A distância e a penumbra da manhã não permitiram que os discípulos o reconhecessem. Foi quando ouviram, joguem a rede do outro lado. Após reconhecerem-no, assim fizeram. Pegaram tanto peixe que a rede quase se rompeu. O barco quase virou. Outros tiveram que ajudar. Com este episódio, meus queridos, nós aprendemos que, primeiro, a ausência de Jesus nos nossos projetos possibilita a ação de fracasso. Precisamos aprender e depender de Deus na nossa vida para tudo. Por maiores que sejam as nossas experiências profissionais ou experiência de vida, sozinhos, sem a presença de Jesus, essas experiências não nos garantem nada. Somente Jesus conhece os meios, os lugares, o tempo e o modo das coisas acontecerem. Seguir a sua orientação é acertar, é evitar o fracasso. Portanto, meus amados, a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é que a ausência de Jesus nos nossos projetos possibilita a ação de fracasso. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é que quando estamos sem Jesus no barco da vida, ainda que estejamos perto do sucesso, não o enxergamos. Os discípulos trabalharam a noite toda, jogando a rede várias vezes, porém sempre do mesmo modo, sempre no mesmo lado. O lado que eles acreditavam ser certo. Afinal, no mar, peixes que estão de um lado estão do outro. Não parece óbvio? Mas a lógica do homem não é a lógica de Deus e vice-versa. Sem a orientação de Jesus na vida, meus queridos, o esforço humano, por maior que seja, sem Jesus, esse esforço é nulo, insípido, sem eficiência, sem resultado algum. Vemos isso nessa pescaria, sem a presença de Jesus. Em João 15,5, o próprio Jesus disse, se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim nada podem fazer.
Portanto, meus amados, a segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é que quando nós estamos sem Jesus no barco da vida, mesmo que estejamos perto do sucesso, sem Jesus não o enxergamos. A terceira coisa que nós aprendemos com esse texto, meus queridos, é que quando nós ouvimos e obedecemos a voz de Jesus, tudo muda, tudo se transforma. O esforço que for em vão, o trabalho de uma noite inteira que resultara em nada, o resultado nulo de uma noite inteira de trabalho transformara-se em grande sucesso a partir do momento em que houve a presença de Jesus junto daqueles discípulos que foram pescar e, sobretudo, no momento em que ouviram e obedeceram a voz de Jesus. A presença de Jesus transforma a tempestade em bonança, doença em saúde, cegueira em visão, escassez em abundância, pecado em absolvição, perdição em salvação. A presença de Jesus, meus amados, transforma morte em vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, disse Jesus em João 10:10. Ao identificarem Jesus como aquele que estava ali na praia e ao obedecerem ao seu comando, os discípulos encontraram o caminho para o sucesso daquela pescaria. Portanto, meus queridos, a terceira lição que nós tiramos, ou a terceira coisa que nós aprendemos com esse texto, é que quando nós ouvimos e obedecemos a voz de Jesus, tudo muda, tudo se transforma. Quarta e última coisa que nós aprendemos com esse texto é que quando nós ouvimos a voz de Jesus e seguimos suas orientações nas atividades mais triviais, mais cotidianas, somos bem-sucedidos em tudo o que fazemos. Somente Jesus sabe de todas as coisas, das mais complexas às mais simples e vice-versa. Somente Jesus sabe o que é melhor para cada um de nós, segundo as nossas características. Portanto, meus queridos, para o seu próprio bem, faça a coisa certa. Ouça e obedeça a voz de Jesus. Não faça nada sem Jesus. No seu dia a dia, não vá pescar sem as orientações de Jesus. Faça a coisa certa. Faça isso. Ouça e obedeça a voz de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos porque o Senhor sempre está conosco. Abra os nossos ouvidos espirituais para que ouçamos a tua voz, Senhor Deus, e sensibilize o nosso coração para obedecermos ao seu comando no nosso dia a dia, para que assim todas as nossas atividades e todas as nossas ações sejam bem-sucedidas e tenham como resultado o sucesso estabelecido pelo Senhor. Abençoe as nossas famílias, os nossos lares, o nosso país. Em nome de Jesus. Amém. Quer abençoar outras pessoas? Compartilhe esta mensagem com aqueles que você conhece, seus parentes, amigos, familiares e vizinhos. Abraço, até mais.